A tinta no contrato de acasalamento ainda estava fresca quando Ara pressionou a vela acesa no canto dele. Ela sentia o cheiro do pergaminho de pele de cabra começando a enrolar. O odor forte de couro animal queimado se misturava com a cera de abelha que pingava em seus nós dos dedos. A cera queimava. Ela não se moveu. 300 lobos observavam do anfiteatro de pedra abaixo dos degraus do altar e nenhum deles respirava. O contrato levou 4 meses para ser negociado. 4 meses de tratados de fronteira, tarifas de grãos e verificação de linhagem. Tudo reduzido a uma única folha que ligaria a alcateia Ashenmore à aliança do véu de ferro através do corpo dela, através do seu útero, através de 20 anos produzindo herdeiros para um homem que ela nunca conheceu e nunca quis. E agora, ele queimava em seus dedos. Enquanto isso, o rei Alfa de Ashenmore estava a cerca de 1,80 m de distância, perto o suficiente para que ela pudesse ver a luz do fogo refletida em seus olhos de âmbar. Perto o suficiente para que a fumaça flutuasse entre eles como um véu. Mas aquele momento impossível nos degraus do altar, não começou ali. Começou 3 dias antes, na sala de azulejos, sob a casa da alcateia do véu de ferro, onde a Ara passava as noites catalogando os mortos. Ela era a assistente do agente funerário da alcateia. Era assim desde os 14 anos, quando o velho lobo Martis a encontrou dormindo atrás do crematório, porque era o único lugar quente que ninguém verificava. Ele não fez perguntas. Ele lhe entregou um par de luvas de látex e uma prancheta, e disse que os mortos mereciam registros precisos, mesmo que os vivos não se importassem. Por 9 anos ela pesou órgãos, anotou cicatrizes, registrou a causa da morte com sua caligrafia cuidadosa. Ela sabia o peso exato do fígado de um lobo. Sabia quanto tempo o rigor mortis levava para se instalar em um corpo transformado em comparação com um humano. Ela conhecia o cheiro particular de um lobo que morrera por envenenamento por prata. Aquela estranha doçura metálica, como moedas deixadas em suco de laranja. A sala de azulejos era fria. Estava sempre fria. As luzes fluorescentes zumbiam numa frequência que lhe causara um nó de tensão permanente atrás do olho esquerdo. E o sistema de ventilação reciclava um ar com gosto de formaldeído e do desinfetante de limão que Martins encomendava em grande quantidade de uma empresa de suprimentos de limpeza humana. A Ara, uma vez, calculou que passava mais horas por semana com os mortos do que com os vivos. Os mortos eram melhor companhia. Eles não cuspiam na comida dela. Não a faziam tropeçar nas escadas da casa da alcateia. Não sussurravam lixo ômega quando ela passava pelo pátio de treinamento carregando seu almoço. Um almoço que ela comia sozinha nos degraus dos fundos do crematório. Porque o refeitório tinha um mapa de assentos não dito, e o lugar dela não estava nele. Sua loba estava em silêncio. Estivera em silêncio por toda a sua vida. Entre a alcateia do véu de ferro, uma loba que não conseguia se transformar, não era uma loba de verdade. Ela era um corpo sem alma, um recipiente sem propósito. O alfa da alcateia, Renard, dissera exatamente isso em seu aniversário de 16 anos. O único aniversário que alguém havia reconhecido, e apenas porque era a data limite. Se sua loba não se manifestasse até os 16, você era classificado como uma falha, um beco sem saída biológico. Renard havia carimbado o arquivo dela pessoalmente. Ela o observou fazer isso do outro lado de sua mesa, a tinta vermelha ainda brilhando na palavra anulada. A Ara tinha 23 anos agora. O carimbo havia secado há muito tempo, mas 3 dias antes da queima, algo mudou. Ela estava no meio da autópsia de um lobo renegado que fora pego cruzando a fronteira sul do véu de ferro. Homem, por volta dos 30 anos, causa da morte listada como resistência durante a captura. Ela sabia que era uma forma educada de dizer que a patrulha da fronteira o espancara até seu crânio fraturar. Ela já tinha visto isso antes. Não reagia mais. Ela fez a incisão ao longo do externo. Um corte em IBC padrão. A luz fluorescente piscou uma vez, como sempre fazia quando a casa da alcateia acima dela usava muitos aparelhos durante a hora do jantar. Seu bisturi estava firme. Estava sempre firme. Martis dizia que ela tinha as melhores mãos que ele já havia treinado. E Martis não fazia elogios como a maioria das pessoas. Ele disse isso uma vez, 7 anos atrás. E nunca mais repetiu, o que significava que era verdade. A cavidade torácica do lobo renegado se abriu,
e a mão de Ara parou. Havia uma marca no interior de sua caixa torácica. Não era um ferimento, nem uma doença. Era uma marca gravada no próprio osso, em um símbolo que ela só tinha visto uma vez antes. Em um livro antigo que Martis mantinha trancado em sua gaveta de baixo. Uma lua crescente atravessada por 3 linhas verticais. A marca da linhagem Ashenmore, a alcateia Ashenmore, não era apenas outra alcateia. Era a sede do trono do lobo, o território do rei Alfa. E nos últimos 2 anos, as tensões entre o Véu de Ferro e Ashenmore vinham escalando para uma guerra. O contrato de acasalamento, aquele sobre o qual ela ouvira sussurros nos corredores acima, deveria impedir essa guerra. A filha mais velha do Alfa da alcateia Renard, Sarafin, seria acasalada com o rei Alfa. A paz seria comparada com um corpo bonito e um útero fértil. Política padrão, moeda padrão, mulheres como papel de tratado. Ara encarou a marca nas costelas do lobo morto e sentiu algo que não sentia há anos. Uma vibração baixa sob seu externo. Não um som, uma sensação, como um diapasão atingido contra seus ossos. Ela não contou a ninguém. Fotografou a marca, arquivou o relatório da autópsia com a marca omitida e voltou para seu quarto frio sob a casa da alcateia, onde seu colchão ficava no chão de cimento ao lado de uma pilha de livros da biblioteca que ela pegara emprestado e nunca devolvera. Porque a bibliotecária parara de rastrear sua conta anos atrás. Ela pressionou a palma da mão contra o próprio externo e sentiu de novo. Aquele zumbido, aquela ressonância, como algo acordando depois de um sono muito longo. 2 dias antes da queima, a delegação de Ashenmore chegou. A Ara não deveria estar em lugar nenhum perto da procissão de boas-vindas. Suas funções a mantinham no subsolo, literalmente no necrotério do porão, com suas luzes zumbindo e seu cheiro de morte com limão. Mas Martis a mandara para o andar de cima para pegar uma remessa de fluido de embalsamamento que fora entregue na entrada errada. E a entrada errada, por acaso, era o pátio leste. E o pátio leste, por acaso, ficava diretamente adjacente aos portões principais. Ela os ouviu antes de vê-los. Os lobos do véu de ferro que alinhavam o corredor de saudação ficaram em silêncio, o que era notável, porque lobos nunca ficavam em silêncio. Sempre havia o arrastar de pés, o pigarrear, o murmúrio baixo de status e hierarquia sendo negociado através da postura. Mas este silêncio era diferente. Era o silêncio de presas que acabaram de sentir algo tão acima delas na cadeia alimentar que seus corpos recorreram à invisibilidade como mecanismo de sobrevivência. Ara se pressionou contra a parede do pátio. A caixa de fluido de embalsamamento equilibrava-se em seu quadril e ela olhou através do portão de ferro. O rei Alfa de Ashenmore não atravessou o portão. Ele o ocupou. Ele era o maior lobo que ela já vira em forma humana. Largo o suficiente para que seus ombros quase roçassem ambos os lados da entrada do corredor. Alto o suficiente para que a luz da tocha atingisse o topo de seu cabelo escuro e o tornasse da cor de um hematoma. Sua mandíbula era pesada e angular, sombreada por uma barba que não era aparada por moda, mas simplesmente existia porque ele não se dera ao trabalho de removê-la. Havia uma cicatriz que ia de sua têmpora esquerda até a mandíbula. Não era limpa, nem cirúrgica, mas irregular, como se algo com garras tivesse tentado abrir seu rosto, e ele simplesmente se curara ao redor do dano e seguido em frente. Seus olhos eram de âmbar. Não castanhos com manchas douradas, não avelã. Âmbar. A cor da resina de pinho contra a luz do sol, a cor do mel velho. E eles examinavam o pátio com a atenção lenta e metódica de um predador que catalogava ameaças da mesma forma que ela catalogava os mortos. Completamente sem emoção. Seu nome era Cale Ashenmore. Ela sabia disso como todo mundo sabia. Como se sabe o nome de um sistema de tempestade se aproximando da sua costa. Ela deveria ter desviado o olhar. Deveria ter voltado para dentro, entregado o fluido de embalsamamento, retornado à sua sala de azulejos, sua prancheta e seus mortos. Aquele era o seu mundo. Era onde ela tinha permissão para existir. Mas o zumbido em seu externo detonou. Passou de uma vibração para um rugido no espaço de um único batimento cardíaco. E a visão de Ara ficou turva, seus dedos perdendo o controle da caixa. As garrafas de vidro lá dentro tilintaram e uma delas rachou. E o cheiro de formaldeído irrompeu no ar, agudo e acre,
e completamente errado para uma procissão de boas-vindas. E cada lobo no pátio se virou para olhá-la, incluindo ele. Os olhos de âmbar de Cale Ashmore se fixaram nela com a precisão de uma mira de rifle, e algo por trás daqueles olhos mudou. Suas narinas se alargaram, sua mandíbula se contraiu. Os dois guerreiros que o flanqueavam, ambos homens enormes em trajes táticos pretos, deram um passo à frente instintivamente. Mas o rei Alfa levantou uma mão, um único gesto, e eles pararam como se tivessem batido em uma parede. Ele inspirou novamente, mais fundo, seus olhos nunca deixando os dela. E a Ara sentiu o vínculo se encaixar, como um osso sendo colocado no lugar após uma fratura. Aquele mesmo clique enjoativo e necessário. Algo quebrado, de repente consertado de uma forma que doía tanto quanto curava. Companheira. A palavra veio de algum lugar dentro dela que ela não reconheceu. Não sua mente, não sua loba silenciosa. De algum lugar mais profundo, mais antigo. Companheira. Cale Ashmore deu um passo em direção a ela, depois outro. O pátio inteiro ainda estava congelado. Centenas de lobos que não entendiam o que estavam testemunhando. Que viam apenas seu rei Alfa caminhando em direção a uma mulher pálida e magra, com um avental de agente funerário manchado. Que cheirava a formaldeído e tecido morto, e segurava uma caixa quebrada de fluido de embalsamamento. Qual é o seu nome? Sua voz não era uma pergunta. Era baixa e áspera. O tipo de voz que vinha de uma cavidade torácica grande o suficiente para ressoar como um tambor. E não subia no final, porque Cale Ashmore não fazia uma pergunta há tanto tempo que suas cordas vocais haviam esquecido a inflexão. A boca de Ara se abriu. Fechou. Suas mãos tremiam. A garrafa rachada estava vazando na caixa e escorrendo por seu quadril. O formaldeído estava encharcando seu avental, e ela não conseguia pensar além do rugido em seu peito. Ara, disse ela, eu trabalho no necrotério. Algo cruzou o rosto dele. Não um sorriso, não calor. Algo mais fundamental, como ver uma chave girar em uma fechadura. Ele inspirou novamente, e desta vez seus olhos se fecharam brevemente. E quando se abriram, o âmbar havia escurecido para algo mais próximo de ouro derretido. Você tem cheiro de morte e cedro branco, ele disse. E por baixo disso, chuva. Você tem cheiro de chuva antes de tocar o chão. Ela não sabia o que dizer a isso. Ninguém nunca lhe dissera qual era o seu cheiro. Ninguém nunca estivera perto o suficiente para descobrir. O alfa da alcateia Renard apareceu na entrada do pátio, com o sorriso já montado, a mão já estendida. Rei Alfa, bem-vindo ao Véu de Ferro. Vejo que conheceu um de nossos funcionários de apoio. Ara, talvez você devesse voltar às suas funções. A dispensa foi praticada, sem esforço, o tipo de redirecionamento que a tornava invisível em uma única frase, fazendo-a voltar para o segundo plano, onde pertencia. Mas Cale não olhou para Renard, não reconheceu sua mão, não desviou o olhar do rosto de Ara. Ela fica, disse o rei Alfa. Perdão. Eu gaguejei, Renard. Novamente não era uma pergunta. O silêncio que se seguiu foi do tipo que precede ou um incidente diplomático ou uma guerra. O sorriso de Renard não vacilou, porque ele era um político antes de ser um alfa, e políticos conseguiam manter um sorriso mesmo com uma facada. Mas seus olhos ficaram frios. Claro, disse Renard, o que o rei Alfa preferir. Ara queria correr. Todo o instinto de sobrevivência que ela cultivara ao longo de 23 anos, sendo pequena, quieta e esquecível, gritava para ela desaparecer. Para deslizar de volta para o porão, para o zumbido fluorescente e os mortos que nada exigiam dela. Mas Cale Ashmore estava olhando para ela como se ela fosse a única coisa viva no pátio. E o zumbido em seu externo se acomodara em algo quente e constante, como um segundo batimento cardíaco. E seu corpo traidor não se movia. Ele estendeu a mão não para apertar. Palma para cima, uma oferenda. Ande comigo, disse ele. Ela olhou para a mão dele. Era enorme, com cicatrizes nos nós dos dedos. As unhas estavam aparadas, curtas, práticas, não decorativas. Havia um calo na borda de sua palma que vinha de segurar uma arma por tanto tempo que a pele simplesmente desistira e se blindara. Ara colocou a caixa quebrada de fluido de embalsamamento no chão. Tirou o avental manchado e o dobrou com a arrumação automática de alguém que aprendera a ocupar o mínimo de espaço possível.
Ela o colocou em cima da caixa. Então, ela pegou a mão dele. Seus dedos se fecharam ao redor dos dela, e o calor foi imediato. Não uma temperatura, mas uma frequência, uma vibração que correspondia àquela em seu externo, com tanta precisão que sua visão ficou nítida, hiperfocada. E por um segundo desorientador, ela podia sentir o cheiro de tudo. O cascalho do pátio aquecido pelo sol da tarde. A seiva de pinho da linha de árvores além do muro. O couro da jaqueta de Cale, gasto e macio nos cotovelos. O suor de medo de cada lobo que os observava. E por baixo de tudo, ele. Fumaça de madeira e ferro e algo escuro e verde como musgo crescendo sobre pedra. Um cheiro tão específico, tão complexo, que ela sabia que seria capaz de encontrá-lo em uma multidão de 10.000, com os olhos fechados. Ele a conduziu pelo pátio como se a delegação, os diplomatas, os 4 meses de paz negociada não existissem. Renard os viu partir. Seu sorriso se manteve, mas sua mão esquerda, a que estava escondida atrás das costas, estava cerrada em um punho tão forte que seus nós dos dedos estalaram. A caminhada durou 20 minutos. Cale não disse nada nos primeiros 10. Ele simplesmente andou ao lado dela, seu ritmo diminuído para combinar com o dela, sua mão ainda segurando a dela com um aperto firme, mas não esmagador. Eles passaram pelos jardins do leste que Ara nunca fora convidada a usar, mas sabia que existiam porque ocasionalmente carregava corpos que haviam sido encontrados lá. Lobos que haviam duelado ilegalmente e perdido. O jardim estava coberto de mato e era bonito, da maneira que as coisas negligenciadas às vezes são. Glicínias haviam colonizado os arcos de pedra e gotejavam flores roxas no caminho. E o cheiro era denso, doce e vivo, tão diferente de sua sala de azulejos que ela se sentiu desorientada. Você não tem uma loba, disse Cale. Não era acusatório, era observacional, como se ele estivesse lendo dados de um gráfico. Não, disseram-lhe que você não tem uma loba. Minha classificação é anulada. Nenhuma manifestação até os 16. Sua classificação está errada. Ela parou de andar. Ele parou com ela, virando-se para encará-la com a paciência de quem estava lá acostumado a esperar por coisas importantes e nunca tivera pressa para as sem importância. Minha loba nunca falou, disse Ara. Eu, eu nunca me transformei. Não consigo ouvir o elo da alcateia. Eu sou nula. Sua loba, disse Cale, e sua voz baixou para algo quase gentil, o que era alarmante em um homem de seu tamanho e reputação. Não está ausente. Ela está dormente. Há uma diferença. Como você saberia disso? Porque meu lobo a reconheceu. Ele está em silêncio há 6 anos, desde que minha mãe morreu. Não o ouço falar desde o dia em que a enterrei. E quando você derrubou aquela caixa no pátio, ele disse uma palavra: companheira. Ele não se calou desde então. O calor no externo de Ara pulsou, e por uma fração de segundo ela ouviu. Não palavras, não linguagem. Um som profundo e ressonante, como a nota grave de um violoncelo. Um som que vinha de dentro de seu próprio corpo, mas não era seu. Sua loba sonhando, se agitando. Isso não é possível, ela sussurrou. Não tenho o hábito de mentir, disse Cale. Leva muito tempo. Isso a surpreendeu, arrancando-lhe um suspiro que foi quase, mas não exatamente, uma risada. E a expressão de Cale mudou com o som, algo se quebrando por trás de seus olhos de âmbar. Algo vulnerável e rapidamente selado, como um vislumbre através de uma porta antes que ela se fechasse. O contrato de acasalamento, disse Ara, porque ela tinha que dizer, porque a realidade dele se erguia entre eles como um muro. Você está aqui para se acasalar com Sarafin, a filha de Renard. A aliança depende disso. Estou ciente do que vim fazer aqui. Então isso não pode acontecer. Eu sou uma ômega. Sou anulada. Eu não sou ninguém. Você não é ninguém. Você é minha. A possessividade naquela palavra deveria tê-la assustado. Vindo de qualquer outro alfa, teria. Ela passara a vida sendo propriedade de uma alcateia que não a queria, sendo reivindicada como propriedade sem valor, sendo categorizada, carimbada e arquivada. Propriedade sempre significou apagamento. Mas quando Cale disse minha, a palavra soou diferente. Soou como uma mão pressionada sobre uma ferida, como uma porta trancada contra o frio. Soou como proteção,
Não posse. Ela não confiava nisso. Ela sobrevivera por muito tempo para confiar em algo que parecesse bom. Você não me conhece, disse ela. Eu sei que você cheira a chuva e cedro branco. Eu sei que você tem mãos firmes. Eu sei que meu lobo, que estava morto há 6 anos, voltou à vida quando encontrou a sua. Isso é o suficiente por enquanto. O resto eu aprenderei. Ela puxou a mão da dele. A perda de contato foi física, uma onda de frio onde antes havia calor, e ela viu a mandíbula de Kaylee se contrair, mas ele não tentou alcançá-la novamente. Ele a deixou ir. Preciso voltar ao trabalho, disse ela. Há um corpo esperando por uma autópsia. Então vá, ela se virou, deu 2 passos. Ara, ela parou. Quem lhe deu essa cicatriz atrás da orelha? Sua mão foi até ela involuntariamente. A cicatriz era pequena, mal 1 centímetro de comprimento, escondida por seu cabelo. Ela a ganhara aos 16 anos, no dia seguinte à sua anulação, quando o filho de Renard, Damon, a empurrara contra a parede do pátio por andar muito devagar na frente dele. A pedra rasgara sua pele. Ela a limpara sozinha com o iodo roubado dos suprimentos do necrotério. Ninguém importante, disse ela. Descreva-os. Não importa. Importa para mim. Ela não respondeu. Voltou para o necrotério, desceu as escadas, passou pelas luzes zumbindo para a sala fria onde o lobo renegado morto ainda estava aberto em sua mesa. Ela vestiu luvas novas, pegou seu bisturi. Suas mãos, pela primeira vez em 9 anos, não estavam firmes. Naquela noite, Sarafim veio procurá-la. A filha mais velha de Renard era tudo o que a Ara não era. Alta, curvilínea, de cabelos cor de cobre, com o tipo de rosto que fazia outros lobos olharem, e depois desviarem o olhar, porque o contato visual prolongado com uma fêmea de alto escalão era um desafio. Ela cheirava ao jasmim e algo afiado como caules verdes esmagados, e ela se movia pelo mundo com a confiança absoluta de alguém a quem nunca se dissera não. Ela encontrou Ara no crematório, onde a Ara estava incinerando os restos do lobo renegado, conforme o protocolo padrão. O forno rugia atrás de sua porta de ferro. O calor fazia a pequena sala tremer como uma miragem. Você tocou o rei Alfa, disse Sarafim. Ele pegou minha mão. Não me venha com joguinhos de palavras. Você é uma nula. Você é uma cuidadora de cadáveres. E hoje você andou pelos jardins do leste com o lobo mais poderoso do continente, como se tivesse o direito. Eu não pedi por isso. Sarafim a estudou. Havia algo em sua expressão que a Ara esperava ser desprezo, mas não era. Era mais próximo de cálculo, mais próximo de medo. Meu pai passou 4 meses construindo esta aliança, disse Sarafim. O véu de ferro não pode sobreviver sem a proteção de Ashenmore. Os renegados do norte estão se organizando. Não temos força militar para manter nossas fronteiras sozinhos. Este contrato de acasalamento não é sobre mim. Não é sobre romance ou laços ou bobagens de destino. É sobre a sobrevivência de cada lobo nesta alcateia. Eu entendo isso. Você entende? Porque o que aconteceu hoje naquele pátio poderia destruir tudo. Se o rei Alfa se distrair, se ele começar a fazer exigências sobre alguma agente funerária ômega, em vez de assinar o contrato, meu pai não permitirá. Ele não pode permitir. A Ara fechou a porta do forno. A maçaneta de metal estava quente através de sua luva. Não estou tentando tirar nada de você, disse ela baixinho. Sarafim ficou em silêncio por um momento. Quando falou novamente, sua voz havia baixado e a aspereza política se fora. Eu sei, disse ela. Eu o conheci, o rei Alfa, brevemente durante a apresentação formal esta noite. Ele olhou através de mim como se eu fosse feita de vidro. Não com crueldade, com nada, ausência completa. Ele olhou para mim da maneira que você olha para um documento que é obrigado a assinar, mas não tem interesse em ler. Ela fez uma pausa. Seus dedos encontraram o batente da porta e o agarraram. Nenhum homem jamais olhou para mim dessa maneira, disse ela. Não estou acostumada com isso. E lá estava, sob a política e a raiva e o cabelo cor de cobre e o perfume de jasmim. Uma mulher a quem fora dito a vida inteira que seu valor era sua beleza e sua linhagem. Descobrindo em um único olhar que nenhum dos dois importava para a única pessoa para quem deveriam importar mais. Ara reconheceu a forma daquela ferida. Era diferente da dela, mas era da mesma espécie. Sarafim, não presuma me confortar. Estou lhe dizendo isso para que você entenda o que está em jogo. Este contrato será assinado.
Meu pai garantirá isso. E o que quer que você pense que sentiu hoje será tornado irrelevante. Ela saiu, a porta se fechou, o forno zumbiu. A Ara ficou no calor e pensou na marca na caixa torácica do lobo renegado morto. A lua crescente e as 3 linhas. A marca da linhagem Ashenmore. Ela não contara a ninguém. Omitira do relatório porque a marca nas costelas do lobo renegado era idêntica a uma marca de nascença em seu próprio quadril esquerdo. Uma marca com a qual ela nascera. Uma marca que ela escondera a vida inteira porque Martis, o velho agente funerário, a vira uma vez quando ela tinha 15 anos e ficara tão pálido que sua xícara de café se estilhaçara no chão de azulejo. Ele agarrara seus ombros e dissera: "Nunca mostre isso a ninguém, especialmente a Renard. Prometa-me." Ela prometera. Nunca perguntara por quê. Martis era a única pessoa que já lhe mostrara bondade, e ela retribuía a bondade com obediência. Era a única moeda que ela tinha. Mas agora, o zumbido em seu externo, a loba dormente, a mão do rei Alfa, quente e com cicatrizes e oferecida com a palma para cima como uma pergunta cuja resposta ele já sabia. As coisas estavam mudando, tectônicas, imparáveis. Yara, que passara a vida inteira em uma sala fria com os mortos, não estava preparada para a sensação de ser arrastada para a terra dos vivos. O dia seguinte era o ensaio da cerimônia formal do contrato, e a Ara não deveria estar nem perto dele. Ela estava no necrotério, como sempre, mas Martis não apareceu para seu turno da manhã. Isso era incomum. Em 9 anos, Martis perdera exatamente 2 turnos, ambos por uma cirurgia dentária que exigia anestesia geral, e mesmo assim ele ligara antes. Ao meio-dia, ela foi procurá-lo. Encontrou-o em seus aposentos acima do crematório, sentado em sua cadeira de leitura, que era uma poltrona de couro surrada que cheirava a tabaco de cachimbo e a doçura mofada específica de velhos livros de medicina. Ele estava segurando um copo de uísque. Era meio-dia. Martis não bebia antes das 6. Eram esses tipos de detalhes que diziam a Ara que algo estava muito errado. "Eles estão te transferindo", disse Martis sem levantar o olhar. "Transferindo-me para onde?" "Para longe. Renard veio me ver esta manhã, primeira vez em 11 anos que ele pisa neste prédio. Ele quer você redesignada. Serviço de cozinha. Mas não aqui, no posto avançado do leste, a 60 milhas da casa da Alcateia." O posto avançado do leste era uma estação de monitoramento de fronteira com 4 lobos e cercada por nada além de pinheiros e lama. A Ara processara um corpo de lá uma vez, um lobo que morrera de hipotermia depois que o sistema de aquecimento falhou. Levou 3 dias para alguém notar que ele estava desaparecido. Quando? Amanhã de manhã, antes da assinatura do contrato. Ele está me removendo para que o rei Alfa não possa me encontrar. Sim. Ele pode fazer isso? Ele é o Alfa da Alcateia, Ara. Ele pode fazer o que quiser. Ela se sentou na beirada da cama de Martis, aquela que ele mantinha em seus aposentos para as noites em que estava cansado demais para ir para casa. O colchão era fino e cheirava a áparas de cedro, porque Martis mantinha blocos de cedro em todas as suas gavetas para repelir traças. "A marca", disse ela, "no lobo renegado. A marca Ashenmore." Martis tomou um longo gole. "Você a reconheceu", continuou ela. "9 anos atrás você viu minha marca e soube o que significava. Você soube o tempo todo. Eu soube que você carrega uma marca que não deveria existir em um lobo no véu de ferro", disse Martis cuidadosamente. "Eu soube que se Renard a visse, você desapareceria, não para um posto avançado, permanentemente." "Por quê?" "Porque sua mãe não era do véu de ferro. Ela era Ashenmore. Ela foi trazida para cá há 24 anos, grávida, aterrorizada e morrendo. Eu fiz o seu parto nesta mesma sala, naquela mesa onde você abre cadáveres todas as manhãs." A luz fluorescente zumbiu, as mãos de Ara pressionadas contra suas coxas. Minha mãe, o nome dela era Ara. Ela era uma curandeira na casa real de Ashenmore. Ela carregava a linhagem do rei, não como companheira, mas como prima, uma parente de sangue do trono. Ela fugiu porque descobriu algo que ela não me contou. Por que lobos Ashenmore estavam sendo enviados para o território do Véu de Ferro como renegados? Ela queria avisar alguém. Qualquer um. Ela morreu 4 horas depois que você nasceu. Hemorragia. Eu não consegui parar. E Renard sabe que você é órfã.
Ele não sabe o que você é. Se soubesse, você seria, na melhor das hipóteses, uma moeda de troca e, na pior, uma ameaça a ser eliminada. Eu a mantive invisível por 23 anos. O necrotério era o lugar mais seguro. Ninguém vem aqui, ninguém se importa com os mortos. Ara fechou os olhos. O zumbido em seu externo estava mais alto agora. Não mais um violoncelo. Algo maior, uma orquestra se aquecendo, cada instrumento encontrando sua nota. O rei Alfa me reconheceu, disse ela. Sim, o lobo dele soube. O sangue sabe, sempre sabe. Eu esperava, eu esperava que você pudesse passar a vida inteira sem que um lobo Ashmore chegasse perto o suficiente para te sentir. Isso foi ingênuo. Peço desculpas. Você me protegeu. Eu te escondi. Há uma diferença. Proteção teria sido te tirar daqui. Eu estava com muito medo. Muito confortável. Eu disse a mim mesmo que você estava segura enquanto permanecesse pequena. Ele olhou para ela então, e seus olhos estavam úmidos. E ela percebeu que nunca tinha visto Martis chorar. Nenhuma vez. Não por nenhum dos centenas de corpos que eles processaram juntos. Você nunca foi feita para ser pequena, Ara. Ela se esticou e pegou o copo dele. Bebeu o uísque restante. Queimou como formaldeído. Tinha um gosto químico e errado, mas ela precisava do calor. Eu não vou para o posto avançado do leste, disse ela. Não, concordou Martis. Eu não pensei que você iria. Naquela tarde, a Ara fez 3 coisas. Primeiro, ela foi para a sala de arquivos sob a biblioteca da casa da Alcateia, uma sala à qual ela tinha acesso porque os lobos mortos às vezes precisavam de seus registros para a notificação da família. E era ela quem os pegava. Ela encontrou o arquivo de sua mãe. Era fino. Uma única página. Nome: falecida. Causa: complicações no parto. Alcateia de origem: desconhecida. A mentira estava ali, em preto e branco burocrático. Alcateia de origem desconhecida. Alguém escrevera isso, alguém arquivara. Alguém fizera a mãe de Ara desaparecer em uma única página. Segundo, ela encontrou os pertences pessoais do lobo renegado no depósito de evidências. Também no porão, também acessível a ela, porque os pertences do lobo morto eram tecnicamente inventário do necrotério até serem reclamados. Entre eles, havia um colar de cordão de couro com um pequeno pingente de ferro. O pingente tinha a mesma marca. Lua crescente, 3 linhas. Ela o colocou no bolso. Terceiro, ela foi para os jardins do leste, onde sabia que Kelly caminhava no final da tarde, porque o observara da janela do nível do solo do necrotério. A pequena janela que dava para o caminho do jardim na altura do tornozelo. Ela o observara andar sozinho, seus guardas o seguindo a 6 metros de distância, seu passo lento e medido, sua cabeça ocasionalmente inclinada como se ouvisse algo que só ele podia ouvir. Ela estava esperando perto do arco de glicínias quando ele apareceu. Ele não pareceu surpreso em vê-la. Ele parou. Sua guarda parou atrás dele. Ele olhou para ela e o âmbar de seus olhos capturou o sol tardio e o zumbido em seu peito se tornou um acorde. Eles vão me mandar embora amanhã, disse ela, antes da assinatura. Eu sei. Você sabe? Tenho batedores monitorando as comunicações da casa da Alcateia desde que cheguei. Precaução padrão em território hostil. A ordem de Renard foi interceptada 1 hora depois que ele a emitiu. Isso não é território hostil. Você está aqui para uma negociação de paz. Qualquer lugar onde minha companheira está sendo ameaçada é território hostil. A palavra companheira da boca dele fez seu estômago se contrair. Não com medo, mas com algo mais perigoso. Desejo. Um sentimento que ela passara a vida inteira podando como uma videira invasora, porque querer coisas era um luxo que ela não podia pagar. Eu tenho que te dizer uma coisa, disse ela. Ela tirou o pingente de ferro do bolso e o estendeu. A expressão de Kaylee não mudou, mas sua mão ficou imóvel ao seu lado, os dedos se curvando uma vez e depois se endireitando. Onde você conseguiu isso? O lobo renegado que sua delegação pegou na fronteira sul. Ele está morto. Eu fiz a autópsia dele. Ele tinha essa marca gravada nas costelas. E eu tenho a mesma marca, não gravada, nasci com ela, no meu quadril esquerdo. Mostre-me. Estamos em um jardim. Mostre-me. Ela olhou para os guardas. Kaylee não se virou. Saiam, disse ele.
Eles saíram. A Ara puxou a bainha de sua camisa para cima no lado esquerdo e empurrou o cós de suas calças para baixo 5 centímetros. A marca de nascença estava lá, como sempre esteve. Lua crescente. 3 linhas, mais escura que a pele ao redor, ligeiramente elevada como uma cicatriz que nunca fora uma ferida. Cale se ajoelhou. O rei alfa de Ashenmore, o lobo mais temido do continente, ajoelhou-se na terra de um jardim coberto de mato para olhar uma marca de nascença no quadril de uma agente funerária. Ele estava tão perto que ela podia sentir sua respiração em sua pele, quente e constante, e seu cheiro a atingiu sem filtro. Fumaça de madeira e ferro, e aquele cheiro de musgo verde profundo. E o zumbido em seu peito ficou tão alto que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Seus dedos pairaram sobre a marca. Não tocaram. Pairaram. Este é o selo da corte da lua de Ashenmore, disse ele. Aparece na pele dos lobos nascidos do sangue. Aqueles que carregam a linhagem original, não por acasalamento, por nascimento. Existem 7 lobos vivos com esta marca. Eu sou um deles. Ele olhou para ela de joelhos. O rei alfa olhando para cima. Você não é uma ômega. Você não é anulada. Você é uma Ashenmore nascida do sangue. O que significa que sua loba não estava ausente. Ela foi selada, suprimida, provavelmente por alguém que não queria que você fosse encontrada. Minha mãe, qual era o nome dela? Ara. Algo passou por seu rosto. Reconhecimento. Dor. Ara era a amiga mais próxima da minha mãe, disse ele baixinho. Ela desapareceu há 24 anos. Minha mãe a procurou por anos. Ela nunca parou. Foi isso que a matou no final. Não a doença, a dor de nunca saber. Ele se levantou. Suas mãos subiram para o rosto dela, não tocando, enquadrando suas palmas a centímetros de suas bochechas. Você é a filha de Ara Ashenmore. Você carrega o selo da corte da lua. Sua loba foi selada desde o nascimento, provavelmente por sua mãe para te esconder. E você tem vivido em um porão, abrindo cadáveres para uma alcateia que carimba humanos como documentos. Sua voz era controlada, mas por pouco. Ela podia ouvir as costuras se esticando. Vou te fazer uma pergunta, disse ele, e preciso que você responda honestamente. Sim. A cicatriz atrás da sua orelha. Quem? O filho de Renard, Damon. As outras cicatrizes, seus pulsos, seus ombros, eu as vi ontem. Hematomas de impressões digitais, antigos em camadas. Quem? Vários membros da alcateia. É o tratamento padrão para uma nula. Não é padrão, não é tratamento, é abuso. No véu de ferro, é ambos. Suas mãos baixaram. Ele deu um passo para trás. Ela podia vê-lo se recompondo, puxando o controle de volta sobre o que quer que estivesse furioso por dentro. E ela entendeu naquele momento que a frieza de Cale Ashenmore não era crueldade, era contenção. Ele era um homem que sentia tanto que construíra muros ao redor de cada emoção, porque a alternativa era demolir prédios. A assinatura do contrato é amanhã à noite, disse ele. Sarafim será apresentada. Espera-se que eu assine. Eu sei. Eu não vou assinar. Você precisa. O véu de ferro precisa da aliança. Seu povo precisa de paz. Meu povo precisa de sua rainha. E sua rainha está parada na minha frente, cheirando a chuva e usando o pingente de um homem morto. Cale. Foi a primeira vez que ela disse o nome dele. Isso o parou no meio da respiração. O âmbar de seus olhos brilhou e ela viu. O lobo por trás do homem, avançando, forçando contra qualquer coleira que Cale o mantivesse. Não assine por mim, disse ela. Não comece uma guerra por mim. Eu não valho isso. Você não decide o seu valor para mim. E você não decide o destino de 2 alcateias com base em um cheiro em um pátio. Não é um cheiro, é um vínculo. É a coisa mais sagrada em nosso mundo. Seu mundo, não o meu. Eu não tenho loba, selada ou não. Eu não tenho alcateia, não tenho direito a nada. Se você rejeitar este contrato, Renard verá isso como um ato de guerra. Pessoas morrerão. Pessoas já estão morrendo. Os renegados que cruzam sua fronteira sul são lobos Ashenmore. Meus lobos, alguém os tem contrabandeado para o território do Véu de Ferro por anos, fazendo com que sejam mortos e enviando os corpos de volta sem marca. Seu renegado morto não era um estranho.
Ele era um batedor que enviei para descobrir quem tem assassinado meu povo. E ele foi morto pela patrulha de fronteira do Véu de Ferro sob as ordens permanentes de Renard. O jardim estava quieto. A glicínia balançava. Renard tem matado lobos Ashenmore, disse Ara lentamente. Por pelo menos 5 anos. Possivelmente mais. A negociação de paz não é sobre paz. É sobre ganhar tempo enquanto ele continua desestabilizando minhas fronteiras. O contrato de acasalamento é uma coleira projetada para me prender politicamente enquanto suas operações continuam. Sarafin não é uma noiva. Ela é uma espiã. E você deveria estar morta há 23 anos. O fato de você ter sobrevivido é ou um milagre ou o plano de outra pessoa. Martis, o velho agente funerário. Ele fez meu parto. Ele me escondeu. Ele tem me protegido desde o nascimento. Então ele é o único lobo honrado nesta alcateia. E quando isso acabar, garantirei que ele seja recompensado. Quando? O que acabar? Kelly olhou para ela. A contenção se quebrou por um momento. E por baixo não havia raiva, mas algo pior. Esperança, a esperança aterrorizada e frágil de um homem que parara de acreditar que um dia encontraria algo que procurara por toda a vida. Amanhã à noite, disse ele, na assinatura do contrato. Fique perto. Preciso que você confie em mim. Eu não confio em ninguém. Então desconfie de mim de uma distância menor. Aquela quase risada de novo, assustada, como um pássaro afugentado de seu esconderijo. E de novo aquela rachadura em sua expressão, aquele vislumbre através da porta. Ara! Sim. Depois de amanhã, você nunca mais dormirá em um porão. Isso não é uma promessa. É um fato. Ele se virou e caminhou de volta para a casa da alcateia, e seus guardas se materializaram das sombras para flanqueá-lo. E a Ara ficou no jardim com o pingente de ferro no bolso e o zumbido em seu peito crescendo em direção a algo que ela não podia mais ignorar. Naquela noite, Renard a convocou, não para seu escritório, mas para a pequena sala atrás da cozinha. A sala usada para disciplinar lobos de baixo escalão. Aquela que cheirava a alvejante e cobre, porque ambos eram regularmente necessários lá. A Ara conhecia bem a sala. Ela fora convocada para lá 4 vezes em 9 anos, cada vez por alguma infração percebida que se resumia a existir no lugar errado na hora errada. Renard estava sentado em uma cadeira dobrável. Ele era um homem magro, de traços afiados, com a coloração de uma raposa de inverno, cabelo ruivo prateado e olhos pálidos que tinham a clareza e o calor do gelo. Ele não era fisicamente imponente. Não precisava ser. Seu poder operava através de sistemas, através da burocracia, através do cultivo cuidadoso de dívidas e medos. Damon estava atrás dele. O filho de Renard era mais alto, mais pesado, com a coloração escura de sua mãe e os olhos frios de seu pai. Foi ele quem deu a Ara a cicatriz atrás da orelha. Foi também ele quem a segurou no pátio de treinamento quando ela tinha 17 anos, enquanto outros 2 lobos derramavam água gelada sobre sua cabeça. Porque alguém lhe dissera que era engraçado, e ele tinha o tipo de mente que confundia crueldade com comédia. Mas esta noite Damon estava quieto. Ele estava de braços cruzados, e sua mandíbula se movia como se mastigasse algo que não conseguia engolir, e seus olhos continuavam a se desviar para seu pai e depois para longe. E havia algo em sua postura que Ara nunca vira antes. Desconforto. Não desconforto moral, do tipo estratégico. O tipo que vem de suspeitar que você está do lado errado de um cálculo. Você falou com o Rei Alfa hoje, disse Renard. Ele falou comigo. Não seja esperta. Você está sendo transferida para o posto avançado do leste ao amanhecer. Você permanecerá lá até que a delegação do Rei Alfa tenha partido. Você não terá contato com nenhum lobo Ashenmore. Isso não é negociável. E se o Rei Alfa perguntar por mim? Ele não vai. Ele está aqui para uma aliança política, não por uma nula de porão que cheira a fluido de embalsamamento. O que quer que ele tenha sentido no pátio foi uma confusão temporária. Laços de companheirismo são químicos. Eles podem ser superados pela distância e pelo tempo. Você será esquecida em uma semana. Foi isso que aconteceu com sua companheira? Sua primeira companheira? O silêncio foi absoluto. Os braços de Damon se descruzaram. A mandíbula de Renard se contraiu. Todo lobo no Véu de Ferro conhecia a história, embora ninguém a contasse em voz alta.
A companheira destinada de Renard não fora a mãe de Sarafin. Sua companheira destinada fora uma loba de baixo escalão de uma alcateia menor, uma mulher chamada Thea. E ele rejeitara o vínculo para se casar por vantagem política. Thea deixara o véu de ferro. Alguns diziam que ela morrera, outros que se tornara uma renegada. Renard nunca falava dela. Isso, disse Renard suavemente, não é da sua conta. Você rejeitou seu vínculo por uma aliança. E quer que eu acredite que o rei Alfa simplesmente fará o mesmo? Renard se levantou. A cadeira raspou no chão de cimento, um som que fez a nuca de Aara se arrepiar. Eu rejeitei meu vínculo porque vínculos são acidentes biológicos. Eles não são sagrados, não são destino. São uma reação química que a natureza usa para aumentar as chances de descendentes fortes. Eu fiz uma escolha baseada em cálculo racional, e essa escolha me deu uma alcateia, uma aliança e um legado. Thea não me teria dado nada. Ele se aproximou. Era mais baixo que Cale por quase 30 centímetros. Mas nesta pequena sala, a proximidade substituía o tamanho. Você irá para o posto avançado do leste. Você ficará lá, e se tentar contatar o Rei Alfa ou interferir na assinatura de qualquer forma, eu não a transferirei. Eu a enterrarei. Martis fará a autópsia. Ele escreverá causas naturais no relatório e o mundo continuará como se você nunca tivesse existido. O que, funcionalmente, já é o caso. Ele saiu. Damon o seguiu, mas na porta, Damon parou. Ele olhou para ela e, por um único e estranho momento, sua expressão não era cruel. Era algo mais próximo de pena. Não do tipo performático, do tipo involuntário. O tipo que vaza antes que você possa parar. Para o que valer, ele disse baixinho. Eu disse a ele para não te ameaçar. Eu disse que era desnecessário. Então ele se foi e a Aara ficou sozinha na sala de alvejante e cobre. E ela entendeu que tinha aproximadamente 12 horas antes de sua vida mudar ou terminar. E possivelmente ambos. Ela não foi para o posto avançado do leste ao amanhecer. Ela foi para a assinatura do contrato. A cerimônia foi realizada no grande salão. A mais impressionante realização arquitetônica do véu de ferro. Uma câmara de pedra abobadada, iluminada por 100 velas de cera de abelha em candelabros de ferro. O altar ficava na extremidade, elevado em 3 degraus de pedra. Uma laje de granito plana, onde gerações de contratos de acasalamento haviam sido assinados e selados com sangue. As velas lançavam uma luz quente e trêmula sobre os lobos reunidos, 300 deles em seus trajes formais, sentados em semicírculos concêntricos ao redor do altar. Sarafin estava à esquerda do altar, em um vestido branco que fazia seu cabelo cor de cobre brilhar. Ela era linda, objetivamente, irrefutavelmente linda. E ela estava de queixo erguido e ombros para trás. E apenas alguém que conversara com ela em um crematório saberia que suas mãos, escondidas nas dobras de seu vestido, estavam tremendo. Cale estava à direita. Preto, todo preto. Não era um traje formal, mas algo mais próximo de um traje de batalha. Um casaco longo que não escondia completamente a largura de seus ombros. Botas que viram lama, sangue e longas estradas. Ele parecia o que era, um rei que viera para negociar, mas estava preparado para o fracasso da negociação. Renard estava entre eles, o contrato no altar à sua frente, a caneta cerimonial em seu suporte, a tigela de sangue pronta para a mordida de selamento. Ele estava sorrindo. Ele estava sempre sorrindo. A Aara entrou pelo corredor de serviço, uma passagem estreita atrás da parede leste que se abria para o salão atrás da última fileira de assentos. Ela usava suas únicas roupas limpas, um par de calças escuras e uma camisa cinza que Martis lhe dera 3 anos atrás para um funeral que ela teve que comparecer. Ela não tinha vestido formal. Não tinha joias. Tinha o pingente de ferro em seu cordão de couro ao redor do pescoço, escondido sob o colarinho. Ela se moveu ao longo da parede dos fundos. Ninguém olhou para ela. Ômegas e nulos eram ruído de fundo no véu de ferro, tão visíveis quanto as pedras no chão. Ela se posicionou perto da coluna leste, perto o suficiente para ver o altar, longe o suficiente para permanecer invisível. Renard começou a cerimônia. Sua voz se projetava bem no espaço abobadado, suave e praticada. A voz de um homem que passara décadas transformando palavras em armas. Ele falou da longa amizade entre o véu de ferro e Ashmore, o que era uma mentira. Falou do desejo mútuo de paz, o que era uma meia-verdade estratégica.
Ele falou do sagrado vínculo do acasalamento. E a Ara observou a mandíbula de Kylie se contrair com a palavra sagrado, da boca de um homem que chamara os vínculos de acidentes biológicos menos de 12 horas atrás. E agora, disse Renard, virando-se para o contrato, com os termos acordados, as linhagens verificadas e as alcateias tendo dado seu consentimento, eu convido o rei Alpha Kell Ashenmore e minha filha, Sarafin Renard, a se aproximarem do altar e selarem sua união. Sarafin deu um passo à frente. Suas mãos pararam de tremer. Ela as imobilizara por pura força de vontade. E a Ara reconheceu a técnica, porque ela mesma a usava todos os dias. Em cada autópsia, toda vez que suas mãos queriam tremer, e ela não as deixava. Kell não se moveu. O sorriso de Renard se manteve. Rei Alpha, se me permite. Tenho uma pergunta primeiro, disse Colin. Sua voz encheu o salão como fumaça enche uma sala, espalhando-se por todos os cantos, impossível de ignorar. Os lobos que sua patrulha de fronteira tem matado. Os batedores de Ashenmore, 7 nos últimos 2 anos. Você ordenou suas mortes pessoalmente ou delegou? O silêncio não era o silêncio de uma multidão prendendo a respiração. Era o silêncio de 300 corações parando simultaneamente. O sorriso de Renard não vacilou. Isso era a coisa mais impressionante sobre ele. Não tenho certeza a que você se refere. Eu tenho os registros da autópsia, detalhados, realizados por uma mulher que faz anotações muito precisas e que, ao contrário de você, não mente. Kelly enfiou a mão no casaco e tirou um arquivo. A Ara o reconheceu. Era o arquivo dela, seus registros, aqueles que ela guardava na gaveta trancada de sua mesa, aqueles que documentavam cada corpo que ela já processara, incluindo os detalhes que fora instruída a omitir. Ela não os dera a ele. Não sabia como ele os obtivera. Ele colocou o arquivo no altar, ao lado do contrato de acasalamento. 7 lobos Ashenmore, disse Cale. Todos entraram no território do Véu de Ferro como batedores investigando o desaparecimento de voluntários da patrulha de fronteira. Todos mortos por suas forças. Todos autopsiados pela assistente do agente funerário de sua alcateia e oficialmente listados como renegados, resistindo à captura. Mas os registros reais, os que ela manteve escondidos, contam uma história diferente. Ferimentos de entrada inconsistentes com resistência. Marcas de contenção. Um lobo foi morto enquanto estava sedado. Sua patrulha de fronteira tem executado prisioneiros. O sorriso de Renard se tornara outra coisa agora. Não um sorriso, um acessório, algo parafusado em seu rosto. Estas são alegações sérias, disse Renard. Não são alegações. São registros escritos pela mão de uma mulher que passou 9 anos entre os mortos e nunca falsificou um relatório. Ao contrário de todos os outros lobos em sua cadeia de comando. A mulher a que você se refere é uma ômega anulada sem posição nesta alcateia. Seus registros não têm peso legal. Os registros dela têm o peso que eu escolho dar a eles. E eu sou o Rei Alpha. Kello se virou para Sarafin pela primeira vez. Ele olhou para ela diretamente, e sua expressão não era fria. Era cuidadosa. Medida. A expressão de um homem prestes a fazer algo que machucaria alguém que não merecia totalmente. Você sabia, disse ele a ela. Não acusatório, factual. O queixo de Sarafin não baixou. Eu conhecia os métodos do meu pai. Eu não os escolhi. Mas você concordou com este contrato sabendo que ele foi projetado para me prender politicamente enquanto os assassinatos continuavam. Eu concordei porque meu pai me disse que era a única maneira de salvar a alcateia. E eu acreditei nele. Talvez eu tenha sido estúpida por acreditar nele, mas não fui maliciosa. Cale assentiu uma vez, um reconhecimento que era quase, em sua contenção, uma gentileza. Então ele olhou para o contrato no altar. 4 meses de negociação, 4 meses de cláusulas e contracláusulas, de concessões territoriais e requisitos de procriação e obrigações políticas. Tudo isso escrito em pergaminho de pele de cabra da maneira tradicional, porque o Véu de Ferro se apegava a tradições, mesmo quando as tradições eram correntes. Ele não o pegou. Não o rasgou. Ele se virou e olhou diretamente para a Ara. 300 lobos se viraram para seguir seu olhar. E o ruído de fundo que fora a Ara por toda a sua vida de repente tinha 300 pares de olhos sobre ele. E ela sentiu o peso de cada um como uma mão pressionando seu peito. Venha aqui, disse Cowley. Ara não conseguia se mover.
Não conseguia respirar. O zumbido em seu externo era ensurdecedor agora. Um som que não era um som, mas uma presença, uma força. Algo vasto e antigo pressionando contra o interior de suas costelas, como um animal tentando sair. Ela deu um passo, depois outro. Os lobos nas fileiras de trás se afastaram, não por respeito, mas por instinto. Da mesma forma que a água se abre ao redor de uma pedra. Porque algo irradiava dela que eles não podiam nomear, mas podiam sentir. A loba selada lá acordando. Ela caminhou por todo o salão, passando pelos lobos sentados, pelas velas, por Renard, cujo sorriso finalmente, depois de décadas, se quebrara, substituído por algo cru, honesto e assustado. Passou por Sarafin, que a viu passar com uma expressão que não era ciúme. Era reconhecimento. Uma mulher vendo outra mulher caminhar em direção àquilo que ela mesma nunca teria. A Ara subiu os degraus do altar. Cale estava diante dela, perto o suficiente para tocar. As velas projetavam sua sombra na pedra, enorme e vacilante, e seu cheiro a envolveu como uma mão quente. E o vínculo entre eles cantou em uma frequência que fez os candelabros de ferro acima deles zumbirem em simpatia. Que esta seja a sua escolha, disse ele. Sua voz era baixa, apenas para ela. Não minha, não dos vínculos, sua. Se você quiser ir embora, eu a deixarei ir. Isso me destruirá, mas eu a deixarei ir. Eu não sou Renard. Eu não possuo o que não escolhe ser possuído. Você está me pedindo para escolher entre ser invisível e começar uma guerra. Estou pedindo que você escolha entre ser invisível e ser vista. A guerra já estava vindo. Renard garantiu isso. O que estou perguntando é se você quer enfrentá-la ao meu lado ou sozinha em um porão. Ela olhou para o contrato. 4 meses de negociação, a sobrevivência de 2 alcateias, o peso da política e das linhagens e séculos de tradição. Ela olhou para a vela do altar, ainda queimando em seu suporte de ferro, e algo dentro dela, algo que estivera em silêncio por 23 anos, algo que fora selado e dormente e enterrado sob formaldeído e luzes fluorescentes, e o peso de lhe dizerem que ela não era nada. Aquele algo abriu os olhos. A Ara pegou a vela. Ela a segurou no canto do contrato de acasalamento. O pergaminho pegou fogo, a pele de cabra se enrolou, a chama subiu. O cheiro encheu o grande salão, aquele odor forte de couro animal queimado, e a Ara segurou o contrato em chamas pela borda, enquanto o fogo devorava as cláusulas, os termos e os requisitos de procriação. E a cera da vela pingava em seus nós dos dedos, e queimava, e ela não se moveu. E 300 lobos observaram, e nenhum deles respirou. Ela colocou o contrato em chamas na pedra do altar e deu um passo para trás. Cale o observou queimar. Seus olhos de âmbar refletiam a chama, e sua expressão não era de surpresa, porque ele não esperava que ela fizesse o que ele queria. Ele esperava que ela fizesse o que escolhesse. E era isso. A escolha dela, o fogo dela. Bem, disse ele, e pela primeira vez ele sorriu. Não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de um lobo que acabara de ver sua companheira queimar a coisa que estava entre eles. Um sorriso afiado, feroz, perigoso. Isso resolve a questão. Renard se moveu rápido, mais rápido do que um político deveria ser capaz de se mover. Porque por baixo da burocracia, Renard ainda era um alfa, e um alfa encurralado era a coisa mais perigosa em qualquer sala. Ele se lançou sobre a Ara, sua mão indo para a garganta dela, seu lobo surgindo de modo que seus olhos brilharam prateados e suas unhas se alongaram em garras. Ele nunca a alcançou. Cale o interceptou com a eficiência casual e devastadora de um homem que lutava desde antes de poder falar. Uma mão se fechou ao redor do pulso de Renard, a outra agarrou sua garganta. O rei alfa de Ashenmore levantou o alfa da alcateia do véu de ferro do chão com um braço e o segurou lá, pés balançando, garras arranhando inutilmente a mão em sua garganta. Você ameaçou minha companheira, disse Cale. E a contenção se fora. Toda ela. Sua voz não era uma voz, era uma frequência, algo que viajava pelo chão de pedra e para os ossos de cada lobo no salão. Seus olhos não eram mais âmbar, eram de ouro, ouro puro. O lobo e o homem sobrepostos, superpostos. Você a ameaça na minha frente, em solo sagrado. O rosto de Renard estava ficando roxo. Suas garras tiraram sangue do pulso de Cale.
E Kaylee não notou, não se importou. Kaylee, a voz de Ara, quieta, firme, a voz de uma mulher que passara 9 anos mantendo a mão firme na presença da morte. O ouro em seus olhos piscou. O aperto na garganta de Renard afrouxou um grau. Coloque-o no chão, disse ela. Ele não vale o sangue em solo sagrado. Ele te ameaçou. E eu queimei o contrato dele em seu próprio altar. Acho que estamos quites. Kaylee olhou para ela, o lobo por trás de seus olhos, a besta que ele mantinha na coleira, a coisa que só ela podia alcançar. Olhou para ela através dos olhos dele e viu a mulher que cheirava a chuva e cedro branco, que tinha mãos firmes, que abria os mortos com mais cuidado do que os vivos recebiam. E se acalmou. Não desapareceu. Acalmou-se como um fogo abafado, mas não extinto. Ele soltou o Renard. O alfa da alcateia caiu no chão de pedra, ofegante, agarrando a garganta. O véu de ferro está, por meio deste, sob a jurisdição de Ashenmore, disse Cale para o salão em geral. Sua voz estava controlada novamente, mas por pouco, da maneira que uma represa é controlada. Seu alfa tem conduzido operações secretas contra o trono do lobo, incluindo o assassinato de batedores de Ashenmore em seu solo. Sua autoridade está revogada. Qualquer lobo que deseje contestar isso pode fazê-lo agora. Ninguém se moveu. Além disso, Kell se virou para Ara, na frente de 300 lobos, na frente de Renard, ainda ofegante no chão, na frente de Sarafin, que estava perto do altar com seu vestido branco brilhando à luz das velas, observando com olhos secos e uma espinha ereta. Esta mulher é Ara, filha de Ara Ashenmore, nascida do sangue da Corte da Lua. Ela carrega o selo. Ela é minha companheira destinada. E se qualquer lobo em qualquer alcateia, em qualquer território, levantar uma mão ou uma voz contra ela a partir deste momento, eles responderão a mim, pessoalmente. A palavra pessoalmente ecoou no teto abobadado, e cada lobo no salão entendeu exatamente o que significava. A Ara estava nos degraus do altar com os restos queimados do contrato ainda fumegando ao seu lado. E o zumbido em seu peito não era mais um zumbido, era um uivo. Sua loba, selada por 23 anos, estava pressionando contra a barreira. E a barreira estava rachando. E ela podia sentir isso da maneira que se sente o gelo quebrando sob seus pés. Aquela fratura aterrorizante e emocionante. Kelly, ela sussurrou. Algo está acontecendo. Ele estava ao seu lado instantaneamente, sua mão em suas costas, seu cheiro a envolvendo. Deixe-a vir, disse ele. Não lute, deixe-a vir. O selo se quebrou. Não foi gentil. Não foi um despertar lento. Foi uma barragem rompendo. 23 anos de supressão se libertando em um único momento catastrófico. O corpo de Ara se arqueou e sua visão ficou branca. E um som rasgou sua garganta, que não era humano, nem de lobo. Algo mais antigo, algo que antecedia ambos. E as velas nos candelabros de ferro acima dela se apagaram simultaneamente, todas as 100. E o grande salão mergulhou na escuridão. Na escuridão, luz. Luz prateada jorrando da pele de Ara, de suas mãos, seu rosto, seu peito, a marca de nascença em seu quadril. Tudo brilhando com uma luminescência que não era fogo nem luar, mas algo entre os dois. Algo que não lançava sombras, que iluminava tudo uniformemente, que revelava o salão e seus 300 lobos em uma luz tão clara e pura que cada rosto era legível, cada expressão exposta. A loba de Ara não era uma loba. Ou melhor, ela não era apenas uma loba. Ela era o que os textos antigos chamavam de cantora da lua. Uma loba tão profundamente conectada à linhagem original que sua transformação produzia não pelô e garras, mas luz, pura energia lunar. O tipo de loba que não era vista em 6 gerações. A luz desapareceu lentamente, como um amanhecer ao contrário. Ara estava de joelhos nos degraus do altar, ofegante, tremendo, sua pele ainda levemente luminosa. Seus olhos, quando ela os abriu, não eram mais castanhos. Prateados. Seus olhos eram prateados. Cale estava ajoelhado ao lado dela, ambas as mãos em seus ombros, seu rosto a centímetros do dela. E sua expressão era algo que ela nunca vira em um rosto antes. Veneração. Não do tipo performático, do tipo real. O tipo que faz você esquecer de respirar. Aí está você, disse ele. Não para ela, para a loba dentro dela.
para a coisa que dormira por 23 anos e acabara de acordar e se anunciar para um salão inteiro de testemunhas. Eu estava esperando por você. Na primeira fila, Damon Renard sentou-se com o sangue de seu pai na manga por ajudar Renard a se levantar do chão. E ele olhou para os olhos prateados de Ara e seu rosto não estava zangado, nem com medo, nem com desprezo. Era o rosto de um homem que acabara de perceber que a pessoa que ele passou anos atormentando era algo que ele nunca poderia ser. E a percepção não o deixava arrependido, mas o deixava muito, muito cansado. Ele olhou para as próprias mãos e não levantou mais o olhar. Os eventos que se seguiram aconteceram rapidamente. Renard foi colocado sob guarda de Ashenmore. Sua beta, uma mulher prática que Ara processara o corpo do companheiro 3 anos antes e cujo nome era Gretchen, assumiu a liderança interina do Véu de Ferro por consentimento unânime. Ela era uma mulher baixa e quadrada, com uma voz de cascalho e uma reputação de competência tão completa que beirava o sobrenatural. E seu primeiro ato foi abrir o posto avançado do leste e chamar de volta os 4 lobos estacionados lá, porque, como ela disse, ninguém deveria ficar tão sozinho por tanto tempo. Sarafin solicitou uma audiência privada com Cale. Foi concedida. O que eles disseram um ao outro, ninguém mais soube. Mas quando Sarafin emergiu, seus olhos estavam vermelhos e sua espinha estava ereta. E ela caminhou diretamente para Gretchen e disse: "Eu quero aprender a administrar algo, não como uma noiva, como uma beta." Gretchen olhou para ela por um longo tempo. Então ela disse: "Você consegue se levantar às 5 da manhã? Eu posso aprender." Bom o suficiente. Martis foi encontrado em seus aposentos, sentado em sua cadeira de leitura com um copo de uísque, ouvindo a comoção acima dele através dos canos. Quando Ara veio até ele, de olhos prateados e tremendo, ele largou o copo e disse: "Eu sempre me perguntei como você seria quando eu acordasse. Você tinha medo que eu não acordasse?" Todos os dias por 23 anos, todos os dias, ela o abraçou. Ele cheirava a tabaco de cachimbo, a paras de cedro e uísque, e era a coisa mais próxima de um pai que ela já tivera. E seus braços ao redor dela eram finos, velhos e trêmulos. "Ela se parecia com você", disse ele. "Sua mãe. Exatamente como você, exceto que ela nunca pôde ver o prateado. Ela teria ficado tão orgulhosa." A cerimônia de reivindicação foi realizada ao amanhecer, não no grande salão. Cale não a faria lá. Ele disse que o salão cheirava a política e medo, e nenhum dos dois tinha lugar em uma reivindicação. Em vez disso, eles foram para o Jardim do Leste, aquele com o arco de glicínias, aquele onde haviam caminhado, aquele onde Cale se ajoelhara na terra para olhar uma marca de nascença no quadril de uma agente funerária. A glicínia estava florescendo. As flores rojas pendiam em cachos pesados, liberando um perfume tão denso e doce que competia com a fumaça de madeira e a chuva que os cercava como uma atmosfera compartilhada. Martis foi testemunha. Gretchen foi testemunha. Os 2 guardas de Cale foram testemunhas. Ninguém mais. A luz do amanhecer entrava pelo jardim em longos feixes dourados, pegando o orvalho na glicínia, transformando cada gota em um pequeno fogo. "Isto não é um contrato", disse Cale. "Não há nada para assinar, nada para negociar. Isto é uma reivindicação. Requer apenas 2 coisas, consentimento e uma marca." "Eu consinto", disse Ara. "Eu não tinha terminado. Você estava prestes a perguntar se eu tinha certeza." "Eu estava. Eu tenho certeza. Tenho certeza desde que você se ajoelhou na terra por mim. Ninguém nunca se ajoelhou por mim. Nenhuma vez em 23 anos. Você é um rei alfa e você se ajoelhou, e isso me disse mais sobre quem você é do que qualquer contrato jamais poderia." Cale deu um passo à frente. Suas mãos subiram para o rosto dela, e desta vez elas tocaram. Suas palmas contra suas bochechas, quentes e ásperas, os calos roçando sua pele. Ele inclinou a cabeça dela para expor a curva de seu pescoço, a junção onde a garganta encontrava o ombro, o lugar onde a marca de reivindicação iria. "Isso vai doer", disse ele. "Já fui machucada antes. Isso é diferente." "Como?" "Esta eu escolho." Ele a beijou então. Não na boca, mas onde a marca iria. Uma pressão de lábios contra a pele, quente e deliberada. E os olhos prateados de Ara se fecharam e suas mãos encontraram o peito dele.
e o zumbido entre eles se tornou uma única nota. Uma nota sustentada por dois instrumentos em uníssono perfeito. Então, seus dentes. A transformação foi parcial, apenas seus caninos se alongando, afiando, e a mordida foi rápida e profunda, e doeu. Um ponto branco e quente de dor que irradiava para fora como uma pedra jogada em água parada. E então a dor se tornou outra coisa, algo quente, vasto e conectivo. E a Ara ofegou porque podia senti-lo. Não seu corpo, seu tudo. Sua dor pela mãe, sua raiva de Renard, seus 6 anos de silêncio de um lobo que parara de falar. Sua solidão, que era tão enorme e tão cuidadosamente escondida, que lhe tirou o fôlego. Porque o rei Alfa de Ashenmore, o lobo mais temido do continente, estivera tão sozinho quanto ela. Ele se afastou, sangue em seus lábios, o sangue dele, o sangue dela, misturados. Seus olhos eram de ouro novamente. O lobo presente, observando. Ara Ashenmore, disse ele, cantora da lua, minha companheira, minha rainha. Cale Ashenmore, disse ela, homem que se ajoelha na terra, meu companheiro, meu rei. Martis assoou o nariz ruidosamente em um lenço que cheirava a tabaco de cachimbo. Gretchen fingiu não notar. O jardim os envolveu em sua luz perfumada de glicínias, e o amanhecer continuou a nascer. E em algum lugar no porão da casa da alcateia, as luzes fluorescentes na sala de azulejos zumbiam sobre uma mesa de autópsia vazia, e o formaldeído ficava sem uso em seu armário, e a prancheta pendia em seu prego, e a caligrafia cuidadosa no livro de registros terminava no meio da página com a data da última entrada. E nada depois. 2 semanas depois, a Ara voltou ao necrotério uma última vez. Não para trabalhar, para pegar suas coisas. Não eram muitas. Os livros da biblioteca que ela nunca devolvera. Um suéter que Martis tricotara para ela, mal feito, 3 invernos atrás, cheio de caroços, grande demais e da cor de musgo. Uma fotografia de uma mulher que ela nunca conhecera, encontrada no arquivo de sua mãe, com o mesmo cabelo escuro, as mesmas mãos firmes, visíveis até em uma fotografia. A mesma boca que não sorria facilmente, mas sorria honestamente. Ela ficou na sala de azulejos. A luz fluorescente zumbiu. A ventilação reciclava seu ar de limão. A mesa estava limpa. As gavetas estavam organizadas. Tudo estava exatamente como ela deixara. Ela tirou o pingente de ferro e o pendurou no prego onde sua prancheta costumava estar. A lua crescente e as 3 linhas capturaram a luz fluorescente, girando lentamente em seu cordão de couro. Um passo atrás dela. Não era Martis, era mais pesado. O cheiro de fumaça de madeira e ferro e musgo verde profundo. Cale estava na porta da sala de azulejos, grande demais para o batente, seu cabelo escuro quase roçando o topo da porta. Ele olhou para aquela ala, a mesa, as luzes, o armário de ferramentas, o ralo no centro do chão. Foi aqui que você viveu, disse ele. Foi aqui que eu sobrevivi. Há uma diferença. Ele assentiu. Ele lhe dissera algo semelhante no jardim, sobre dormente e ausente. Ele entendia a taxonomia da resistência. Você está pronta para ir embora? Ele perguntou. Ela olhou para o pingente girando lentamente em seu prego. O pingente do lobo renegado morto. A marca da linhagem que ela carregara em segredo por toda a vida. A linhagem que a conectava a uma mãe que ela nunca conhecera, a uma alcateia a qual nunca se juntara e a um rei que nunca esperara. Sim, disse ela. Ela atravessou a porta. A mão de Cale encontrou a pequena curva de suas costas, quente através do tecido de sua camisa. E o zumbido entre eles se acomodou em seu ritmo constante. Aquele segundo batimento cardíaco, aquela prova de algo que o mundo tentara enterrar e falhara. Eles subiram as escadas para fora do porão. O sol do final da tarde os atingiu no topo, brilhante e quente e cheirando a glicínias do jardim. E a Ara apertou os olhos contra ele, porque seus olhos ainda estavam se ajustando. Ela passara 9 anos no subsolo. Levaria um tempo para se acostumar com a luz. Atrás dela, a luz fluorescente na sala de azulejos zumbiu, piscou uma vez e se apagou.